Pessoal, mais uma vez, Conecta Plástica aqui na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, edição 2023. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui convidados especiais para o nosso podcast. Hoje eu vou falar não com um cirurgião, né? Vou falar com uma lenda da cirurgia plástica mundial. Um cara que é um amigo antes de tudo, um baita professor, uma pessoa que tem uma formação cirúrgica com um currículo que é indescritível, conhecido mundialmente, uma referência mundial na cirurgia plástica, um dos autores brasileiros que mais publicou até hoje, de uma lucidez cirúrgica, de um conhecimento da medicina e da cirurgia plástica, de uma profundidade exuberante, de uma alma generosa, um cara que está sempre pronto a ensinar, a receber as pessoas, a passar conhecimento. Um homem que vive no interior de São Paulo, mas é mundial, né? O interior de São Paulo, pungente sempre, mostra que a nossa região, nosso interior paulista, ele é magnífico. Trata-se de Fausto, Dr. Fausto, professor Dr. Fausto Viterbo. Muito obrigado. Um homem que é uma lenda viva na cirurgia plástica mundial e que traz para nós e deixa para nós aqui agora esse prazer inenarrável de estar presente no podcast. Acho que é um dos momentos mais felizes que a Paga Medical e o Conecta Plástica Professor Fausto tem, no momento em que ela está crescendo, o podcast está angariando mais espaço. Você é uma das figuras mais ilustres que a gente recebeu até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu falo isso como cirurgião plástico, falo isso como empreendedor, falo isso como amigo. Tenho por você um carinho, um respeito incondicional por aquilo que você significa. Para nós é motivo de muito orgulho você estar aqui nesse podcast. Conta para nós aqui, porque as pessoas conhecem o professor Fausto Viterbo, mas não conhecem profundamente, ou pelo menos um pouco da história desse excepcional profissional que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, né? E se aventurou na cirurgia plástica ainda menino, né? Ainda com as ideias na cabeça, e hoje é mundialmente conhecido, respeitado mundialmente. Como é que começou a tua vida, Dr. Fausto? Conta para nós como é que começou a tua vida cirúrgica, conta para nós um pouco da tua origem. Eu nasci em Vacaria, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Hoje está com 65 mil habitantes. Eu tinha uns 7, 8 anos. Passava as férias na fazenda do meu avô, no interior de Vacaria. E era hábito dele fazer caçadas de veado. Então saíam aqueles cavaleiros, eles, meus tios e tal, e caçavam os veados. Era um passatempo assim. E a criançada ficava em casa. Na noite anterior, a criançada ajudava a carregar aqueles cartuchos com chumbo e pólvora e tal. E meu avô se antecipou. Foi ele o empregado antes de sair os meus tios. E no descer do cavalo, lá durante a caminhada lá, descer do cavalo, enroscou a espingarda e disparou na coxa dele. E o empregado pegou, estava sangrando muito, pegou meu avô, botou no cavalo, deitado ali, já quase desmaiado, e voltou para a fazenda. Daí até arrumar um carro, até arrumar uma caminhonete de um vizinho, aquela coisa toda, e meu avô foi para a cidade. E daí a família toda depois foi indo também. Eu cheguei lá na hora que estava entrando o médico, o Dr. Vanderlei. Você menino, 7 anos. Menino, 7 anos. Entra o Dr. Vanderlei, família apavorada. Ele entra sorrindo, está tudo certo. Não pegou nenhum vaso importante, já está resolvido. Ele está bem, vai sobreviver muito bem, não vai acontecer nada e tal. Eu olhei em roda, assim, a devoção em relação àquele médico, assim, a possibilidade de alguém trabalhar dando notícias boas para as pessoas, entendeu? Aliviando o sofrimento das pessoas, isso, cara. Eu digo, puta, eu quero fazer esse negócio. Com 7 anos eu resolvi, eu quero ser médico.
E sempre fui pensando em ser médico. Daí acabei fazendo medicina e tive a grande sorte de, durante a faculdade, no 5º ano de medicina, a gente tinha uns plantões num hospital público em Porto Alegre, e eu tive a grande sorte de lá conhecer o Dr. Silvio Zanini, que não me passava pela cabeça, então, fazer cirurgia plástica. Eu achava cirurgia plástica, só eu conhecia a parte estética, eu achava que era uma coisa supérflua, eu não perdi uma vida inteira estudando para fazer coisas tão simples, né? Conheci o Dr. Silvio Zanini, que era um cirurgião plástico especializado em face, deformidades congênitas e traumáticas da face. Ele só fazia isso. Mas com um alto nível. E eu me encantei por ele e com o trabalho que ele fazia. E daí eu conheci uma outra cirurgia plástica reparadora e com toda a sua importância, né? E daí, através dele, conheci o professor Psilax, fiz residência em São Paulo e sempre quis ser professor, gostava de fazer pesquisa, eu queria ser professor, além de gostar de ensinar, eu queria fazer pesquisa. E daí durante a residência, eu já falei isso para o professor Psilax, e ele me liberava para fazer cursos durante a residência. Então eu conheci, por indicação, a Faculdade de Medicina de Botucatu, que tinha um laboratório de pesquisa muito forte. Eu comecei a frequentar a pós-graduação ainda na residência. Você estava em São Paulo e na residência ia para Botucatu visitar? Eu ia na residência, pegava um ônibus, ia lá, assistia às aulas, voltava e tal. Então, quando eu acabei a residência em São Paulo, fazia um ano que eu já tinha contato com a faculdade, na pós-graduação e tal. E daí comecei a trabalhar em Botucatu, e no começo só na faculdade, né, fazendo só pós-graduação, como aluno de pós-graduação, mas logo me descobriram lá e me convidaram para atender na cidade, que não tinha cirurgião plástico na época. Então eu comecei a atender lá, mas assim por um período muito curto. A minha ideia era ficar ali até terminar o doutorado e voltar para Porto Alegre, onde o Dr. Zanini estava me esperando, e amigos, projetos de fazer voltar para suas origens. Voltar, né, para minhas origens, que lá que estava minhas origens. Mas daí eu não consegui mais, eu fui me enraizando em Botucatu, principalmente pela faculdade, pelo aquele laboratório fantástico. Eu tinha uma ideia, eu ia lá, operava os ratos, eu tinha uma outra ideia, eu tive a ideia da neurografia término-lateral, quer dizer, o mundo inteiro fazia neurografia terminal. O nervo ele tem 3 capas revestindo o axônio, como um fio elétrico com 3 capas. É impossível você fazer uma neurografia término-lateral, não pode funcionar. Mas um dia eu tive a ideia, fui lá, operei os bichinhos lá no laboratório. Porra, deu super certo. Isso já faz 31 anos que tem essa neurografia. Foi quando você se tornou realmente, começou a se tornar essa referência mundial, né? Começando na microcirurgia, né? Da neurografia terminolateral. Você evoluiu para um outro estágio também, na cirurgia crâniofacial, e desenvolvendo novas técnicas e novas abordagens, né? Sim, sim. O que mudou na tua vida do momento em que você chegou na cidade de Botucatu com a possibilidade de desenvolver seu trabalho científico, aprofundar seu conhecimento científico, transmitir esse conhecimento científico, até o dia em que você publicou o seu trabalho e as pessoas começaram a te convidar para palestrar e a ensinar suas técnicas, etc. Como é que você sentiu, se você conseguir botar assim um espelho e ver o seu passado, aquele menino de 7 anos, vendo o avô sendo salvo, e aí você publica um trabalho que é reconhecido mundialmente, começa a ser convidado para palestras. Como é que fica o ego de um cara assim? Como é que você conseguiu lidar com isso? Eu sempre penso, Bashir, que eu tenho muita coisa pela frente ainda para descobrir, entendeu? Então eu acho que eu estou no começo. Eu estou muito no começo ainda. Esse é o segredo da humildade, né? Tem muita coisa pela frente para fazer, para que esse ego me atrapalhe um pouco. Por enquanto não atrapalha nada. Olha que imagem bonita, porque hoje nós estamos no momento da cirurgia plástica, cirurgia plástica que tem tantos jovens aí fazendo cirurgias que a gente considera cirurgias muito boas, mas a gente considera assim que é mais do mesmo, né? E com um glamour tão grande, nós estamos aqui com um mestre
com um homem que muda a cirurgia plástica mundial, dizendo que, olha, eu ainda não fiz tudo, não, eu tenho muita coisa para fazer, quero fazer muito mais coisa. Então, isso transmite para o seu interior uma certa humildade, né? Fala assim, bom, eu tenho que continuar produzindo, né? Tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para inventar, e você sabe disso. Não, a gente tá junto. Né? Agora é interessante que as ideias que o professor Fausto tem, elas são ideias singulares, mas o homem é um Midas, viu? Ele faz um negócio, aí ele fala ali na esquina, olha, eu estou fazendo tal coisa. E imediatamente a gente recebe ligação da Índia, do Paquistão, da China, dos Estados Unidos. Fausto, doutor Fausto, professor Fausto, eu quero material do professor Fausto. Fausto, como que é isso? Explica para o nosso ouvinte, para quem está escutando, como que traça esse caminho de um sucesso tão consistente assim? Porque as pessoas têm o sucesso na cirurgia plástica, mas ele é momentâneo, né? E muitas vezes atrelado a algum cargo na sociedade, atrelado a algum tipo de exposição na mídia, etc. E a gente vê que você não é um cara atrelado a nenhum posto, né? Você é convidado para todos os eventos. A gente vê que você não tem assim aquela divulgação na mídia, né? Você não é um homem dado a isso. Não é um profissional dado a isso. E ainda assim, como é que consegue? Passa o segredo para essas pessoas, além do trabalho, porque trabalhar, a gente sabe que você trabalha muito, mas passa esse segredo aí pra gente. Eu acho que eu tenho uma característica, sem falsa modéstia, que é a criatividade. Tudo que eu estou fazendo, se eu estou parado aqui agora, se eu ficar 10 minutos parado olhando para ali, eu vou começar a analisar, eu digo, puxa, aquilo ali podia ficar melhor. Tem como melhorar aquela televisão, talvez botar mais ali, fazer uma coisa, entendeu? É uma coisa minha. Então, toda a cirurgia que eu faço, termina a cirurgia, eu digo, poxa, essa cirurgia dá para fazer melhor. Se eu tivesse tal instrumento para afastar em tal lugar, descolar aquela coisa ali e fazer assim, ela vai ficar melhor. E daí eu já começo a pensar naquilo ali, entendeu? E até que eu desenho um instrumento e faço. E normalmente são coisas muito simples. Por exemplo, um exemplo bem banal, assim, das coisas mais simples que talvez eu tenha criado, que tiveram uma repercussão mundial enorme. Quer dizer, elevação da sobrancelha e remodelagem da sobrancelha. É uma queixa dos pacientes extremamente antiga. E antigamente, qual era o tratamento? Um corte no meio do couro cabeludo, descolava toda a testa, tracionava, e subia a sobrancelha, mas não remodelava, mas subia. Baita de uma cirurgia. Né? Baita de uma cirurgia, perdia cabelo, ficava com alteração de sensibilidade, a testa aumentava. A gente olhava aquelas mulheres operadas, a testa ficava enorme, aquilo ali é um sinal de envelhecimento, assim, né? E daí foi evoluindo, criaram a cirurgia endoscópica, que foi uma revolução. Quer dizer, 3 cortes no couro cabeludo, entra com endoscópico, um instrumento caro, mas tudo bem, não é factível o cirurgião comprar. Entra, solta todo o periósteo, dá pontos por dentro, puxa e tal. Quando eu vi isso, eu entrei de cabeça. Eu fui para os Estados Unidos aprender com quem estava introduzindo isso, que era o Oscar Ramírez, ficamos muito amigos. E voltei para o Brasil fiz 2 anos só cirurgia endoscópica. Mas eu observo, eu meço, eu fotografo, eu comparo as fotografias, eu meço e tal. Eu vi que mais de 60% recidivava. Quer dizer, a paciente chegava assim, eu operava, dali 6 meses ela estava igual. Então eu digo, não é esse caminho, não é descolar tão profundo. A sobrancelha está na pele, vamos tentar ir pela pele, descolar a pele. Então eu comecei a fazer uma incisão no couro cabeludo menor, descolar a pele e tal. Descolar com tesoura mesmo. Com tesoura mesmo. E depois comecei a fazer pela pálpebra. Então fazia uma incisão na pálpebra, descolava toda a pele e dava uns pontinhos pela sobrancelha. Mas era um trabalho, dificuldade de dar esse ponto, você tinha que se inclinar, deitar em cima do tórax da paciente para dar o ponto, chance de assimetria maior e tal. Daí eu tive uma ideia um dia de fazer uma pequena incisão e soltar toda a pele. Então eu peguei uma cânula, alguma coisa, mas uma dificuldade de instrumento. E daí comecei a pensar e desenhar, e para quem que eu falei? Bashir. Bashir, estou com uma ideia assim, mas eu preciso de um instrumento. Como é que você quer? O que você quer? Eu quero um instrumento assim, que tenha torque para descolar uma pele, que seja reto, curvo e angulado. E pá, deixa comigo. Em poucos dias, você já me ligou, já me mandou lá, testa esses aí.
Eu peguei, porra, é exatamente isso que eu quero, cara, exatamente isso. Ele já fez o cabo azul para ficar diferente de tudo que tinha no mercado. E hoje é uma alegria, rapaz. Eu estou num congresso, quando eu vejo aparece aquele cabo azul, né? Descolando, eu digo, olha lá, rapaz. Vários profissionais do mundo inteiro fazendo palestra com o produto desenvolvido por você. Azul, feito na Faga, numa empresa brasileira, desenvolvido pelo Dr. Fausto. Exatamente. E minimizou o procedimento, né? Esse brow lift agora tá uma coisa... Virou muito todo fácil, mundo faz, né? Todo mundo faz, é fácil. E o resultado é definitivo, né? Não cai mais. Se fizer bem feito, não recidiva, não tem como recidivar. Quanto de influência tem de outros cirurgiões, assim, que você pode citar na tua vida, no desenvolvimento das suas técnicas, assim? Você conseguiria citar alguém que te influenciou, assim, fortemente? Eu preciso falar uma coisa aqui, mas eu prefiro que você primeiro, logicamente é você que é o entrevistado, mas eu observei algo no ano passado que me deixou muito feliz, assim, um reconhecimento que, para mim, um dos maiores profissionais do mundo, né? Esteve lá em Botucatu, doutor Ozan, né? Esteve lá com você, e a reverência e a deferência que ele tem por você, né? O Ozan tem uma história interessante. E é um cara inspirador, né? Quer dizer, é um cara que ele operando é uma... Assim, a gente fica arrepiado de ver o cara operar, né? A capacidade que ele tem, né? E ele reverenciando o Dr. Fausto Viterbo, quer dizer, um homem dessa envergadura, né? Que está lá em El Paso, no Texas, né? Mundialmente conhecido, né? Um cara que o mundo inteiro respeita, foi até Botucatu. Até Botucatu, no interior de São Paulo, num evento promovido lá pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo, que é o nosso encontro do interior. Ele fez lá 4, 5 cirurgias lá ao vivo e foi assim, um homem mundial. Porque você o convidou e porque ele tem essa deferência. Mas além dele, quem assim você pode citar? Eu cito um grande apoiador, eu diria um apoiador, Dr. Jorge Miguel Psilax, professor Psilax. Incrível, né? Foi meu professor. O professor Psilax, ele tinha essa visão. Ele saía de um congresso e dizia, puxa, aquilo ali dá para melhorar, Fausto. Ele é muito inovador também, né? Também, muito inovador. E daí eu saía e ele me estimulava. Tanto é que eu era residente e fui liberado para fazer pós-graduação. Dificilmente, o residente não sai, tem que fazer trabalho, tem que ser mão de obra ali. Ele não, ele enxergava. Então, todas as minhas ideias, eu falava para ele, ele ficava assim, puxa vida, mas isso aí é muito legal, pô, isso aí é muito interessante, olha só. O retalho de oblíquo que eu estava estudando lá com ele, nossa, ele sempre me estimulou muito. Então, eu acho que ele foi um incentivador muito grande. Norte, né? Um cara que realmente deu assim, uma sustentação acadêmica para você seguir nessa ideia, né? E a história do Ozan Sozer, que você está falando, é muito interessante, porque o Ozan é um cirurgião completo na cirurgia estética, né? E a gente conheceu o Ozan de longe e tal. E daí o Ozan foi na jornada sul-brasileira e combinou com o André Orisvaldi que ele queria que o André operasse, fazer um lifting. E daí ele pediu para o André fazer um GBL. Ele disse, eu quero que você faça esse GBL aí e tal. Daí o André disse para ele, você não gostaria que o Fausto te operasse? O Fausto que criou o GBL, ele disse, pô, mas o Fausto não viria a Curitiba. Sair de São Paulo para vir a Curitiba me operar. Ele vai ser operado. Ele paciente. O Ozan vai ser operado. O Ozan é o paciente. Daí o André me falou, eu estava com uma passagem, isso foi numa segunda-feira, eu estava com uma passagem comprada para um congresso mexicano, eu ia viajar segunda noite. Cancela a viagem. Transferi para terça a viagem e, pô, vou lá. Fui lá, ele me mostrou como é que ele queria, fotografamos aquele negócio todo, e eu operei o Ozan. Ele nunca tinha assistido um GBL. Então o Graziosi filmou, estava junto, eu disse, Graziosi, vou operar o Ozan, eu quero assistir. Ele foi junto, companheiro, meu irmão, né? Meu guarda-costas, eu digo, meu guarda-costas, ele é fortão. Daí o Graziosi foi junto e ficou filmando toda a cirurgia do Ozan, o Ozan como paciente. E daí mandou o vídeo para o Ozan também, da cirurgia toda. O Ozan voltou para El Paso e na outra segunda-feira começou a fazer GBL. Ele tem um número de GBL muito maior do que eu tenho. Ele opera muito, ele pega toda a fronteira do México, ali opera mexicano, americano. Opera muita gente. Hein? Opera muita gente.
Então foi muito interessante. O Oza, como uma semana operou, aprendeu no caso dele. Ele viu o vídeo e já mandou bala. Ele viu o vídeo, puta, isso é muito simples, né? Então eu acho que é isso. Eu sempre busco nas minhas contribuições a simplicidade. Não adianta tu criar uma coisa muito complexa que não vai ajudar muito. Não dá para reproduzir, né, Fausto? Então, não consegue reproduzir, neurografia termolateral, em vez de suturar, estrutura assim, ó. Não corta o nervo, não sacrifica esse nervo. Cresce igual. Eu fiz já trabalhos provando. Cresce igual. É uma coisa difícil de entender, mas cresce igual. Existe o sprouting lateral. Isso evoluiu, né, Fausto? Agora você também tem um trabalho brilhante, maravilhoso sendo feito, sendo desenvolvido a pleno vapor aí, na disfunção erétil e também nos traumas de bacia, com reinervações, etc. Né? Conta para o nosso público mais ou menos como que é isso. Os pacientes, essa neurografia termolateral, ela permite então que se suturar um nervo, um enxerto de nervo, por exemplo, ou qualquer nervo, num outro nervo doador, que vai doar fibras para esse, sem causar nenhum prejuízo para esse nervo doador. Isso abriu a possibilidade de transformar qualquer nervo em nervo doador. Então nós tivemos uma ideia para o tratamento da disfunção erétil masculina. E agora vamos começar com a feminina. Também. Vamos reinervar a clitóris agora. Mas nós começamos com os homens, já faz 11 anos que nós começamos. Foi publicado esse trabalho no British International of Urology e já há uns 5 anos. E funciona assim. A gente pega o nervo sural, que é o nervo sensitivo, é o nervo doador tradicional, tiram os 2 nervos, divide ao meio, viram 4 enxertos. A gente bota 2 enxertos de cada lado na região inguinal e liga eles na lateral do nervo femoral, sem lesar o nervo femoral. O nervo femoral é responsável pela sensibilidade e pela musculatura da parte anterior da coxa. Então, um nervo com calibre grande, com muitos axônios, liga ali e coloca dentro do corpo cavernoso. Então, depois de 6 a 9 meses, esses axônios cresceram e já invadiram o corpo cavernoso. Então, eles começam a reinervar o pênis. E fez começa um jump, a funcionar. Né? Fez um jump, exatamente. Fez um gato. Fez um gato. Os pacientes, eu desenho, o paciente, doutor, é um gato. O paciente olha para mim, olha para a mulher dele, olha, mas doutor, isso aí não é um gato? Daí eu digo, exatamente, é um gato. Faz um gato, você tira a corrente de um outro lugar para botar ali, né? E é muito interessante, porque fica um resultado natural. O paciente não tem que fazer nenhuma manobra com as próteses, aquela coisa toda, não tem nenhum desconforto. É uma coisa muito interessante. E a função erétil, ela é resgatada de maneira consistente? Ela é resgatada normal, fica normal. Que bacana. É claro que se o paciente já tem outras deformidades também, daí ela doença pode ficar associada e tal. Mas mesmo o paciente, por exemplo, um paciente com uma diabetes o paciente diabético responde bem. Mas se ele tiver uma diabetes muito avançada, se ele tiver assim, alteração, um trauma de bacia muito grande, que lesou muito, às vezes pode ter um resultado parcial. Mas para esses pacientes, eles nos falam assim, doutor, eu estou muito contente, porque eu não tinha nada. Não tinha nada, eu não tem tinha uma função. nada, eu não tinha um estímulo, eu não tinha uma reação peniana, estímulo visual. Hoje eu tenho. Eu olho alguma coisa que me interessa, o pênis reage. Isso aí me faz eu sentir vivo de novo. Que interessante. Né? Então é muito interessante, tu vê que às vezes um pouco significa muito para aquela muito, pessoa. Lógico. E isso tem evoluído muito, você tem operado muito casos. Você estava vindo a São Paulo? Estou operando muitos casos. Eu opero alguns casos, eu opero aqui em São Paulo, opero em Botucatu, né? A maioria em Botucatu. Operamos. E você está formando discípulos para isso? Para essa cirurgia? Todo ano nós temos 2 residentes saindo de lá. E a gente sempre tenta, eles me auxiliam e tal. Mas até agora nenhum deles se interessou. Porque é um campo da cirurgia, por exemplo. A gente tem contato no mundo inteiro, a gente tem conhecimento no mundo inteiro, e eu levei essa ideia para Dubai, para os Emirados Árabes, né? Imediatamente já começaram a pensar na tua ida para lá. Quer dizer, é um campo aberto, né? É um universo maravilhoso. Maravilhoso. Né? A quantidade de homens com problema é enorme, né? Enorme. Então... E você tem evoluído com algum... A gente poderia falar um pouquinho de gordura, né? Porque
Você sabe o quanto apaixonado eu sou pelo tema de gordura, né? Você me incentivou muito, me incentiva sempre, já me ajudou muito lá na universidade. E eu me lembro muito bem que nos primórdios ali dos anos 2000, você foi o primeiro docente, na verdade, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vamos dizer assim, do corpo docente da Sociedade Brasileira de Cirurgia, que junto com o Dr. Itamar, vocês montaram o primeiro curso de células-tronco mesenquimais derivado de tecido adiposo em Botucatu. Eu me lembro como se fosse hoje isso. Exatamente. Ainda estava ali chegando em Bauru. No auditório da minha clínica. No auditório da sua clínica. Já teve gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Há um bom tempo atrás, quando estava todo mundo ali engatinhando ainda. Até eu me lembro muito bem que naquele dia teve uma discussão sobre como se separava a célula, eu dei umas opiniões. Eu falei, mas você fala mesmo, hein? Você não tem medo de falar, não. Exatamente. Peter Rubin teve lá dando aula, vários caras assim. Muita gente boa falando ali. E você começou com isso junto com o Dr. Itamar. O Dr. Itamar, inclusive, evoluiu para uma patente de um fio de sustentação, enfim, de um fio de sutura. Você caminhou nessa estrada da gordura, ou você abdicou um pouco disso para se dedicar mais a outros projetos? Como é que tem sido isso na tua vida? Não, nós continuamos pesquisando gordura, sempre pesquisando gordura. Nós estamos, a faculdade de medicina, eu fiquei em Botucatu por causa da faculdade, e não por causa da faculdade, por causa do laboratório. Sim. A facilidade que a gente tem de fazer trabalhos experimentais em Botucatu não existe em nenhum lugar do mundo, não existe. Eu fiz o meu pós-doutorado em Pittsburgh, uma universidade enorme, para operar 30 ratos. Foi uma loucura o esforço que eu tive que fazer. Tudo é difícil. O rato é importado do outro estado, vem de avião o rato, daí você tem que providenciar o lugar para o rato ficar alojado, porque não tem. Você tem que alugar uma sala lá. Só o material já é difícil. Só o material, você tem que... a hora que sacrifica o rato, tem que pagar a incineração do rato. Os negócios assim. Então tudo é difícil, tudo é caro e é difícil. Botucatu, tudo é fácil e gratuito, cara. Nós temos os ratos, temos laboratórios, os técnicos muito legais, muito solícitos, tudo. E profissionais altamente competentes. Profissionais, né? E daí você tem toda a parte de histologia. Tem a doutora Helenice, né? Doutora Helenice Defune, que faz toda a parte de célula-tronco e tal. Então, hoje nós temos dois trabalhos. Acabei de receber o resultado ontem, botando em gordura nas neurorafias. Neurorafias terminolaterais, no ratinho, e com gordura. E o gráfico mostrou que onde tem gordura, o resultado foi melhor. Potencializa o resultado. Potencializa o resultado. Claro que vai agora para análise estatística, nós vamos ver se tem relevância estatística ou não. Outra ideia que eu tenho na gordura é o seguinte: eu acredito muito que a compressão ela diminui o resultado, ela impede que aquele adipócito sobreviva. Eu acredito que se fizer um enxerto de gordura em uma região e tiver uma compressão, muitos vão absorver. Então, quando eu faço um enxerto de gordura numa paciente de glúteo, a paciente já sai do centro cirúrgico com um colchão comprado especificamente para ela e desenhado para o corpo dela, com 2 janelas no colchão, na área do glúteo. Na região glúteo. Que o glúteo fica no ar. Suspenso, para não ter pressão no glúteo. E eu acredito, então, muito nisso. Mas não dá para fazer trabalhos numa paciente, fazer um lado e não fazer no outro, entendeu? Botar o colchão, não dá. Então, todas são assim. Mas nós estamos fazendo agora no rato. A gente está testando a pressão em ratos, tirando a pressão, com pressão, sem pressão. Então, em breve, nós vamos ter uma novidade nisso aí também. Também do ponto de vista da gordura. Do ponto de vista da gordura. E você tem a sua clínica, você tem lá o seu hospital, a sua clínica privada, que é uma bela clínica lá em Botucatu, e recebe cirurgiões do mundo inteiro lá, né? Nós temos aí alguma previsão de algum evento que vai ser realizado nos próximos tempos dentro do seu complexo? Eu organizava um evento de microcirurgia por ano. E daí vieram pessoas assim inacreditáveis, né? Que estava Júlia Terzes, que era uma ícone, o professor Reno Milesi foi 2 vezes, a Júlia Terzes 2 vezes, mas só o David Chu de Nova York foi 5 vezes.
O pessoal adorava. Tem gente que diz, não posso perder o evento de Botucatu. Por quê? Porque era um evento que vinha gente muito forte e chegava ali, e esse pessoal ele tinha uma convivência muito difícil entre eles. Todos estrelas. Uhum. Então, em qualquer outro lugar, eles brigavam, não queria mais ver a cara do outro. Como Botucatu é uma cidade pequena, só tinha um hotel, mais ou menos. Eles eram obrigados a conviver. Eles eram obrigados a ficar todos no mesmo hotel. Eles tinham que conviver no café da manhã, no almoço, no jantar e durante as discussões. Então, eles se acalmavam, entendeu? E quando um pegava mais forte, eu olhava para o cara, meu amigo, Pô, também para com Botucatu, para com isso. Então, no fim, eles ficaram amigos. Muita gente que era inimigo ficaram amigos lá. E a discussão era muito leve. Então, teve muitas ideias. Então, o pessoal fala, o Daniel Labé, por exemplo, da França, ele veio em todos. Ele disse, o único evento que eu não perco, eu cancelo o casamento de filho se precisar, mas eu não posso perder. Ele tem uma deferência muito grande por você também. Ele é meu irmão. Mas então ali foi uma coisa muito interessante. E então, tem previsão de uma nova edição? Não, ainda não. Eu tenho que me organizar, talvez no ano que vem. Mas uma coisa que eu vou criar agora, que é o seguinte, o GBL é uma técnica muito simples, que usamos os descoladores fabricados pela Faga, que eu já falei, e falei ontem aqui, eu dou aula toda hora. O número de cirurgiões que aderem é muito baixo. Por quê? Porque você tem que palpar, você tem que descolar no plano certo, descolou mais pode ter lesão de nervo, descolou... Então tem vários detalhes. Não é todo mundo que é um user só, né? Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem essa capacidade de pegar ali. Então, o que eu percebi? O pessoal é muito cuidadoso, que é uma coisa muito boa, e tem receio de fazer assim sozinho. Então, eu vou criar um curso permanente agora de hands-on em GBL. Fantástico, Fausto. Fantástico. Então, vai ser... Porque é uma cirurgia muito tátil mesmo, né? Quer dizer, ela é de muito feeling, então, de muita sensibilidade. Eu tenho 2 salas lá na clínica, como é que vai funcionar? Isso é um plano e toma, já tem até data marcada para começar. Quer dizer, vão ser para 4 alunos. Num dia, 4 alunos. Pegar uma sexta, um sábado, dedicar a isso. Então, o aluno da manhã, por exemplo, em 2 salas, eles vão fazer a cirurgia. Eu vou estar junto, oriento e tal, vamos na sala, vem o outro, olha, pá. E os outros 2 alunos ficam observando esses. Depois troca. Os que estão observando, operam e os outros observam. Capacita o cara fazendo o plano certo. O cara sai dali fazendo a cirurgia. Tenho certeza que ele sai dali fazendo tranquilamente. Eu faço uma brincadeira para os cirurgiões que estão vindo. Eu falei isso ontem, falei que ia ter esse curso, e ontem vieram e hoje vieram mais 2. Daí eu expliquei para eles, vão ser 2 e 2. Então, por exemplo, eu disse assim, você vai operar de manhã e de tarde você vai ser operado. O colega que já assistiu vai te operar. Eles estão assim, eles regalam o olho assim. Tem que aprender. Mas eu vou ser... Lógico, você tem que contribuir também. Então está sendo muito engraçado. Eu vou ficar garimpando o paciente. Eu já tenho o aluno e o paciente no mesmo curso. Eu estou me distraindo muito com essa história. Que bacana. E será em breve isso? Porque as reações... 12 de agosto começa. E como é que a gente comunica isso? A gente pode divulgar. Pode divulgar, pode fazer uma comunicação. Claro, eles ligam lá e deixam o nome e telefone. Tem interesse em participar do curso hands-on. Daí nós vamos vendo a disponibilidade conforme as minhas viagens, né? Eu viajo muito, a gente vai montando os calendários e vai avisando. Quem pode vai naquela data, quem não pode ficar para o próximo e tal. Ô Fausto, para um profissional que chegou nesse nível que você chegou, graças a Deus e graças à sua capacidade, né, de divulgar conhecimento, a clínica, obviamente, não falta paciente nunca. E você é convidado no mundo inteiro, né? Um dia desse você estava na Turquia, você estava lá. Outro dia desse você estava não sei onde você estava. Estava no México, você estava em outro lugar, você estava. Como é que você divide a sua vida? Porque a gente sabe, né? Vamos falar assim no português, claro, né? A gente tem que pagar as contas, né? Então, você tem que trabalhar também. Quer dizer, você é um cara, graças a Deus, a vida te proporcionou bastante coisa, mas você ainda tem que trabalhar. Nós todos temos que trabalhar. Lógico. Como é que você concilia isso, mais a vida familiar, os seus filhos agora, a sua filha já está assumindo lá o hospital, que você transformou a sua clínica no hospital, né? Como é que você lida com tudo isso? Como é que você acomoda tudo isso na agenda, Fausto? Eu sei que é uma pergunta meio pessoal, mas responda da maneira que você achar mais conveniente. Não, é muito tranquilo, é só se organizar. Você tem que se organizar.
Então eu chego em Botucatu, eu já tenho os dias que eu chamo todos os meus filhos que moram em Botucatu para jantar comigo. Finais de semana é com eles e com a namorada. Então a gente sai e tal, e está sempre convivendo. E sempre, meus filhos sabem que a qualquer momento que eles estiverem, eu estou aqui, eu estou nos Estados Unidos, estou em Dubai agora. Se Deus quiser. Qualquer problema que dizer, pai, aconteceu isso, o que tu sugere? Eu te sugiro isso. E a gente se liga, fala, troca uma ideia. Então eles sabem que eu estou presente. Eles mesmos falam, seu pai é ausente e presente. Está sempre presente, mas está sempre ausente. E concilia também o consultório da mesma forma. Mesma forma. Agora deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal ainda. A vaga para namorada não está aberta de novo. Está fechada a vaga para namorada. Está fechada, a vaga está fechada. Continua. Pô, é namorador. 8 anos de namoro, 8 anos de namoro. Mas é bom, né, Fausto? É bom, né? Sério. É bom, porque a gente tem que ter sempre uma companheira, tem que ser alguém do lado para dar suporte, né? A vida verdade, é assim, né? A vida verdade. é muito boa. Fausto, uma última pergunta para você. Eu sei que é um tema delicado, eu sei que é um tema sensível, mas uma pessoa com a experiência que você tem, com a capacidade, conhecimento que você tem da medicina e da cirurgia plástica, poderia nos brindar com uma resposta, até para ser um norte para todos. Existiu aí uma diáspora, né, de cirurgiões plásticos, uma certa divisão na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, novas tendências, tecnologias e maneira de se comunicar totalmente diversa daquilo que a gente foi criado e aprendeu, né? E isso causou um certo desconforto na geração sua, na minha geração, e houve uma certa recusa em aceitar esse momento de avanço tecnológico, etc. Mas é imperativo, não tem como fugir da tecnologia, não tem como fugir da evolução natural, né? Claro. Você tem uma sugestão para que haja uma conciliação e para que haja um momento de entrelaçamento de ideias e união para fortalecer mais a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e fortalecer, acima de tudo, o cirurgião plástico brasileiro? O que você pensa desse tema? Eu acho que todos nós temos que evoluir. Tem que evoluir. Hoje, o que está acontecendo? Vou traduzir o que você falou, que algumas pessoas não vão entender. Nós temos hoje teve uma evolução muito grande nas mídias sociais, nessa conversa com o paciente através de mídias sociais. O cirurgião plástico se comunicando diretamente. Diferente do passado, que não existia isso. O paciente imaginava que aquele cirurgião fazia uma coisa, ele consultava com aquele, não, eu não trabalho com isso, procura o fulano. Era assim, indicações diretas de médicos para médicos. Só que tudo evoluiu. E os Estados Unidos foi sempre o campeão e o primeiro a fazer essas novidades. Então, nos Estados Unidos, o paciente ele abre um Facebook, um Instagram, qualquer coisa, e ele está vendo lá os resultados daquele médico. Não adianta o médico dizer, eu sou bom de nariz, mas ninguém viu o resultado. Tem que provar, dele. tem que mostrar. Tem que mostrar. Então, eles mostram pré e pós de nariz. Eu trabalho muito com paralisia facial, uma das coisas que eu gosto muito, e eu operei segunda-feira aqui em São Paulo, no Einstein, uma menininha de 1 ano e 7 meses de paralisia facial, que mora onde? Estados Unidos. Veio aqui para operar comigo. Consultou vários colegas lá, os caras, Brasil, Fausto, que eu tenho uma técnica nova que reinerva o músculo e a criança fica ótima, se operar precocemente. Mas ninguém sabe, entendeu? Então o paciente, a família chega aqui, a criança com 6 anos. Vamos operar, mas com outra técnica que não é tão boa. Se ela operasse com 1 ano e 7 meses, ela ficaria ótima. Entendeu? Mas essa informação não chega no paciente. Você não tem como fazer chegar. Eu publiquei na melhor revista do Plastic, e essa paciente que chegou para mim, achou essa matéria. Ela achou essa reportagem, consultou os cirurgiões nos Estados Unidos, consultou um primeiro especialista em paralisia facial em Miami, falou com o cara, e esse cara já tinha lido o artigo. Isso porque a família se interessou em buscar artigo científico para descobrir qual era o tratamento. A mãe é fisioterapeuta e tal. Foi lá e buscou. Buscou o artigo. E chegou para esse colega de Miami e disse, olha, o que o senhor acha dessa técnica? Ele leu, porra, isso aqui não existe aqui. Isso aqui é a maior novidade que tem. Você tem que operar com esse cara. Daí consultou um outro cirurgião, 1 hora de consulta, esse cara é muito legal, gente muito boa, meu amigo, teve em Botucatu, e ele de Houston,
E ele explicou tudo. Eu vou tirar um músculo daqui, um gracilis, eu boto aqui, parari, parará, nós tomamos artéria, veia, não sei o que. Terminou a consulta, ela disse assim, e o que o senhor me diz desse artigo? Ele olhou, Fasto, Botucato, já estive em Botucato, num curso que o Fasto organizou em Botucato, não sei o que, pô, deixa eu ler o artigo. Leu o artigo, olhou para mim, vai lá com ele. Vai lá com ele, vai lá com ele. Ele disse assim, go for it. Entregou o artigo e encerrou a consulta. Eles vieram. Então, mas o que eu quero chegar aonde? Nós temos que usar essa facilidade da mídia para chegar nesse paciente. E não só em paralisia facial, em qualquer área. Então, eu sou totalmente a favor que o cirurgião plástico coloque na mídia pré e pós-operatório. Olha aí, ó. Que muita gente é contra. Entendeu? Por quê? Porque nos Estados Unidos... Acha que vão vulgarizar, acha que vai... Não, se for feita uma coisa séria, ética, né? Uma coisa ética, que não pode ter manipulação de fotos. Mas a sociedade, ela poderia permitir isso e fiscalizar isso. Ela poderia ter um departamento de fiscalização com técnico informática que analisasse, na dúvida, pedisse para o colega, olha, eu quero ver os originais desse... Do ponto de vista de manipulação. De manipulação. Quero ver se está manipulado, o cara mostra lá. Ou cria um conceito, né? Cria um conceito de método, né? Cria um protocolo de fotografia, né? Mas sou totalmente a favor, porque nos Estados Unidos eles colocam, então, paralisia facial, que é uma área que eu milito bastante, se eu fosse um leigo, eu ia levar meu filho para operar nos Estados Unidos, porque todos lá têm pré e pós, o cara está assim e está mexendo, um pouquinho já está mexendo. Então, e aqui a gente faz uma coisa que não pode ser mostrada. Pode ser mostrada. Como é que esse paciente vai chegar? E ao mesmo tempo a gente vê em outras áreas de atuação aí não médicas, na verdade, que não é do Conselho Federal de Medicina nem do Conselho Regional de Medicina, com uma liberdade total de mostrar resultados e mostrar pré e pós, né? Quer dizer, é uma coisa interessante isso, né? A gente fica ceifado dessa possibilidade. Exatamente. E outras áreas que concorrem um pouco à cirurgia plástica, como a odontologia, eles podem mostrar. Então hoje, em breve, muitos pacientes vão procurar os odontólogos para fazer, esses caras fazem. Esse cirurgião plástico, eu não sei se faz. Talvez até pergunte, o senhor faz esse tipo de cirurgia, doutor Fausto? Exatamente. Vai chegar nesse nível de absurdo. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar de paralisia facial e defender, mostrar pré e pós, porque eu trabalho na universidade. Então, o paciente sem condições econômicas, ele é tratado também. Mas toda segunda-feira eu opero uma criança com paralisia facial que vem do Brasil inteiro, entendeu? Sem condições econômicas. Então, não estou fazendo isso para trazer paciente para a minha clínica. Claro que o paciente tiver condições e quiser um tratamento diferenciado em termos de acomodações, ele vai ter. Mas a cirurgia é exatamente igual. E o profissional é o mesmo, né? É mesmo, sou eu que faço. Sob o ponto de vista ético, na verdade, o que você está fazendo nada mais, nada menos é do que comunicar a possibilidade de um tratamento para o público leigo que não tem acesso à informação. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Basicamente é isso. Você está comunicando, olha, existe solução para esse problema, a solução é essa e está aqui o resultado dos pacientes que eu opero. Nada mais, nada menos que isso. Tem um tempo. Então, o adulto também. Quer dizer, o adulto teve uma paralisia facial viral, paralisia de Bell. Se ele começar a fazer uma eletroestimulação com baixíssima corrente, só para preservar o músculo, eletroestimulação forte, ela pode lesar a placa motora. Então tem que fazer muito fraquinha, 5 vezes ao dia, 15 minutos cada vez, em casa. Pode ser orientado por um fisioterapeuta, que é melhor ainda, mas em casa, nesses protocolos que nós desenvolvemos, com correntes muito baixas, que não lesam o músculo e preservam o músculo. Ele começa a fazer isso. Se ele não tiver, mas já preservou o músculo, ele pode evoluir bem, não precisa fazer mais nada, mas depois de 6 a 9 meses, ele ainda está paralisado, completamente paralisado, faz uma cirurgia e bota nervo, puxando do lado normal para o lado e neurotiza o músculo original dele. São os melhores resultados, entendeu? Eu tenho vários casos assim. Mas isso aí tem que chegar essa informação. Chegar a informação primeiro do tratamento precoce. Primeiro a informação também de como se trata. E o tempo, não perder muito tempo. Não pode chegar quando encaminhado por um outro especialista lá. Procura cirurgia plástica para fazer, já está com 5 anos, 2 anos. Não melhorou em 2 anos. É uma questão de saúde pública, na verdade, essa comunicação, né? Exatamente. Porque então, se você analisar pelo, vamos dizer assim, pelo ângulo de saúde pública,
eu acho que nem é uma autorização, passa a ser uma obrigação comunicar. Eu acho que é uma obrigação, acho que seria uma negligência o médico ter essa informação e guardar para ele. Existe gente que ainda é contra isso, Fausto? Lógico, claro. Existe, as orientações são contra, entendeu? Se tu puxar lá o Conselho Federal de Medicina, está escrito lá, é proibido, sujeito a ter cassado tua licença médica. É um absurdo. Eu fui ler recentemente e eu digo, mas isso é coisa muito antiga. Anacrônico, né? Anacrônico, isso aí tem que ser conversado, tem que ser... Quem tá lá? Olha quem chegou aqui. Não, tem que entrar no podcast ao vivo. Tem que entrar no podcast ao vivo. Para. Tem que entrar ao vivo. Tem que entrar ao vivo. Esse tem que uma lenda viva. Para. Você estava falando de lenda, chegou a lenda aqui, ó. Chegou a lenda. Olha que aparece o rostinho ali, ó. Abaixa aqui um pouquinho. Fala um oi. Professor Pelon. Já vamos falar. Olha aqui quem está aqui. Você convidou o Fausto, eu e a Fabiana, nós não vamos te perdoar jamais. Dá para não cair lá para trás. Não vamos te perdoar jamais. Puxa a cadeira aqui pro professor Pelon. Você convidou o Fausto para andar de barco no seu iate. Você convidou o Fausto para passear em Angra no seu iate. E ainda teve a pachorra de ligar para mim de alto mar, para dizer o que você estava fazendo lá. Você não tem vergonha de fazer isso com quem você chama de amigo? Mas não fala, não. Eu não liguei pro Fausto. Eu não liguei pro Fausto na hora. Nós estamos tratando aqui de alguns... Não, estamos tratando aqui o entrevistado é o Fausto. Que bom que você chegou, estava achando que você não vinha. Nós estamos tratando aqui de alguns temas, já estamos encerrando, porque o tempo já está explodindo. Você vai ser entrevistado já, você vai conversar com o nosso público já. Mas eu estou do lado aqui de duas pessoas, de dois amigos, de dois seres extraterrestres da cirurgia plástica mundial. O professor Marco Aurélio Pelon, o professor Fausto Viterbo. Nossa Senhora, eu não sei nem o que falar, estou energizado aqui. A gente está encerrando com o Fausto. Pelon, que bom que você veio. Você poderia dar só uma pinceladinha sobre esse homem aqui, o que você fala dele? Porque ele é a estrela do show agora. Sim, o Fausto é um cara internacional, né? De uma criatividade muito grande. Tem vários trabalhos publicados e técnicas pessoais dele que mudaram, inclusive... Não é a minha área, mas eu sei que mudaram alguns conceitos da neurocirurgia, da microcirurgia do nervo, baseada na anastomose termolateral, né? Que não se acreditava, e o Fausto Viterbo, como um bom brasileiro, né? Provou que a gente tem criatividade. O Fausto acabou de matar a cobra e o Pelon mostrou o pau aqui. Porque... É isso aí. Ele falou sobre isso. Falou sobre isso, a gente foi a primeira pergunta dele. Isso foi só uma das coisas que o Fausto criou. Tem muitas uma delas, né? Muito, muito criativo. Mas ainda, assim, a minha inveja o meu, não é inveja, que eu não tenho inveja de ninguém, mas o meu sentimento da sua negligência com a minha pessoa, fazendo o que você fez e mostrando o que fez com ele, você vai ter que corrigir isso. Com todo prazer. Brevemente. Fausto, eu não tenho palavras para descrever, você sabe, né? Eu falo isso pessoalmente, você sabe que eu sou uma pessoa muito dada, sou muito carinhoso, a gente se cumprimenta sempre, dá um beijinho no rosto. O Fausto é o italiano mais árabe que eu conheço. Sempre se dá um beijinho e tal. Você sabe o carinho e o respeito, a admiração incondicional que eu tenho por você. Muito obrigado por você participar, por você dar para nós essa oportunidade. Até, eu acho que é muito interessante, viu, Fausto? Isso é fundamental. Muita gente vai ver esse podcast e o jovem cirurgião plástico, aquele cara que está começando, que tem um pouco de receio do que os mais antigos pensam, né? Vão ver que o cara é um cara mente aberta, cabeça aberta, antenado com o mundo, antenado com a modernidade, antenado com aquilo que é de melhor, que existe de melhor para a prática médica. Muito obrigado, viu, Fausto? Eu que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade. Agradeço muito a Faga, como empresa, sempre me apoiando. Essas maluquices que eu invento aí. A Faga sempre sai já fazendo os instrumentos. Maluquice que dá um retorno violento. Maluquice que dá um retorno bom, hein? Então, é muito bom ter essa Faga por perto e ter o Bashir, que é um grande amigo de muito tempo. É o irmão, considero o Bashir meu irmão. Obrigado mesmo por Muito obrigado. Pelon, você poderia finalizar esse podcast? Finaliza assim, ó, Conecta Plástica,
Faga Medical, Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, com a lenda e a lenda que vos fala. Um abraço. Pode falar. É seu, não consegue, não? Muito obrigado, você já vai ser o entrevistado aqui, obrigado por ter vindo. Nós ficamos sabendo que você perdeu o voo, né? Não, cancelaram meu voo. Cancelaram o voo? O cara tava vindo da França, ele foi lá pra França, outro dia desse ele tava assim, só pra finalizar, Fausto, aqui, ele tava outro dia desse, falou, Bachir, tô aqui no castelo, não sei o quê, comendo aqui não sei o quê, aqui que me convidaram, eu sou anfitrião do lugar, porra. Eu falei, porra. Aí depois tava em Paris, depois tava no seu homem, tá chamando, pelo amor de Deus. Você tá sempre viajando. Tô correndo atrás do Fausto. Abraço, galera, foi uma honra ter vocês aqui nesse Conecta Plástica maravilhoso. Muito Duas obrigado. lendas, um beijo pra vocês, logo estamos de volta, tchau, Faga Medical com vocês sempre, um beijo.